nessa não. Faça uma excepcional madrugada. Mas é bom demais acordar doido, falar assim, eu vou vencer na vida. E aí, o Marçal tá na área já, viu você? Ganhou mais um dia. Você ganhou, né? Tava quase perdendo a eleição, você foi lá e votou em você e pulou daquela cama. Vamos vencendo um dia de cada vez, porque só tem um mesmo. Aí você vai vencendo, esse negócio vai ficar bom demais. Pensa no trem bom. Essa vida. Tá todo mundo fazendo igual, quem faz diferente vira gênio. Bora fazer diferente ou não? Escreve todo mundo assim, ó. Só hoje. Só hoje. Não precisa ser amanhã não. Só hoje. Mas olha um quadrinho aqui, ó. Você estava assistindo essa aula? Ainda limpar com álcool. Só hoje, só hoje, só hoje. Bora começar o dia fazendo a coisa mais poderosa de todas? Ler a palavra. Só hoje também. Vamos ler a palavra só hoje. Preparado por aí ou não? Só hoje, só hoje, só hoje. Só hoje a gente vai ler a palavra. Deixa eu ligar meus monitor extra aqui. Então vamos nessa. Vamos abrir em Hebreus 11. Abre aí. Hebreus 11. Hebreus 11. Hebreus 11. Escreva Hebreus 11 e vamos para a leitura. Bora lá. Deixa eu passar para outra tela aqui que aí não me atrapalha. Pera aí rapidinho, deixa eu arrumar minha luz aqui. Pera aí. Pronto. Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Cara, isso aqui é um top 10 de todos os 33 mil versículos. Você decoraria isso aqui, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, você tem uma construção. A construção pode abalar, pode tudo, mas o fundamento não. Então a fé é o fundamento. Presta atenção no código. E a prova das coisas que não se vê. Ou seja, eu já tirei prova daquilo que eu não vejo. Vê se você é louco ou não. Eu já consigo... Eu vou trocar de monitor. Tem uns 2 monitores aqui. Se a gente tá muito longe, então precisando de olhar por cima do notebook. Vai igual a sua vida. Espera até ficar bom. Esse é o segredo. Vamos ver se esse aqui vai entrar. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Só um momento, senhoras e senhoras, enquanto verifico a sua solicitação. Qualquer dúvida pode me chamar. Deixa eu passar para outra máquina mesmo.
de novo. Hebreus 11. Passa para aquela tela de lá, fazendo favor. Isso, deu certo. Bora. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza e a prova das coisas que não se vê. Ou seja, a fé não precisa de olho. Quero que você escreva isso. A fé não precisa de olho ou de olhos. Significa o quê? Que os olhos atrapalham a fé. Os olhos atrapalham a fé. Você aprendendo isso, você vai ficar um expert naquilo que é de fato a fé. O que é a fé, então? Já que você está sabido, escreve aí. Fé é igual a imaginação. Então a fé não precisa de olhos. A fé, ela é uma prova. Só que a fé também é a imaginação. Também não, ela é a imaginação. Então o que é o firme fundamento das coisas? Imaginar. Você pergunta para uma pessoa fé, a pessoa fala 1000 coisas, dá um monte de voltas na vida. Por exemplo, daqui a pouco, no 6h30 da manhã, tem um encontro lá com o SPR. O que eu estou fazendo ali? Estou prometendo minha hora, mas acaba passando o tempo. É trazer uma clarificação absoluta nos assuntos, que são as chaves, para virar isso. São firmes, são os fundamentos que são firmes. É um firme fundamento da riqueza, por exemplo. Então, o que eu vejo de dificuldade, muitas pessoas boas, transparentes, trabalhadoras, acordam cedo, elas não têm clareza das coisas. Então, tem gente que fica a vida inteira achando que fé é confiança. Tem gente que confunde fé com esperança. Tem gente que confunde fé com religião. Tem gente que confunde fé com café. Tem gente que confunde. Eu vou começar o dia fazendo um negócio aqui, alguns não vão gostar. Mas qual que é o plural de fé? Uma vez eu estava ouvindo no rádio, um pastor bem simplesinho orando, e ele falou: irmão, se juntar a minha fé, a sua fé, ou seja, juntar as nossas fezes. Aí eu falei: não é possível que ele falou isso. Não é possível. Vocês vão pegar o código da fé. Fé individual. Tanto é que tem um tanto de gente que acredita num tanto de coisa. É fé, não é café que você toma e fica assim, ó. A fé é a imaginação. Então, quando você tem clareza acerca de algo, aquilo vai ser dominado. Fé é individual. E aí o que acontece? Tem gente que acha que fé é junta. Não, a fé aumenta a banda de conexões individuais. Isso traspassa os céus e chega no trono. Interessante. Tem gente que faz sem fé e tem gente que faz com fé. Quem faz com fé, ele consegue imaginar muito mais rápido. Ele consegue chegar mais rápido. Ele obriga o corpo dele. Aí alguém falou: a fé é um pensamento. Não é um pensamento, é uma programação de imagens. É completamente diferente, mas foi muito bom você tentar se explicar com o repertório que você tem. Não é um pensamento. O pensamento é assim, ó, tá aqui, e aí você é tomado por um pensamento. Uma formação involuntária de imagens. Isso é um pensamento. Fé é ao contrário. Fé é eu no comando, eu dirigindo. Eu dirigindo, eu diretor, eu gravando a cena, eu fazendo um filme. Fé é diferente. Então, um simples pensamento é como qualquer semente lançada numa fazenda. Seu cérebro é a fazenda e o lançamento dessa semente, ela vai germinar se cair em qualquer lugar. Fé é o contrário. Fé é eu ativamente querendo plantar uma lavoura X. Então, você tem que entender, é completamente diferente. A fé, você está no comando. Então, um dos versículos mais poderosos da Bíblia é Hebreus 11, começando de novo. Ora, a fé é o firme fundamento, ou seja, não constrói nada sem isso, não. Das coisas que se esperam. E a prova das coisas que se não veem. Na versão que está aqui descrito assim. Ah, do que é aquele boot que você faz?
É o firme fundamento, é a programação de imagens, é a prova das coisas que os olhos não veem, mas o corpo é obrigado a se curvar. O boot é a ativação da fé. Só que parece que fé é uma palavra religiosa e nunca foi. Estou te explicando tecnicamente o que significa usar a mente para programar novas cenas. Aí você escreve, se meu corpo, fala Paulo Wiener, se meu cérebro deu ordem, o corpo todo tem que obedecer. Pegou ou não? Então tá. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pelo quê? Pela fé. Versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha que lindo esse versículo. Não sei se você sabe, mas a sua fé vai acabar. Tem gente que não concorda quando eu falo isso. Pula dessa altura assim, ó. Sua fé vai acabar. Por exemplo, você tem a imaginação para chegar, para buscar o seu mestre, que é Cristo. E aí ele está vindo e você usa a fé. Quando ele vier, você vai usar a fé para quê? Aquilo que a gente sempre esperou, aquilo que a gente sempre se conectou por milênios esperando, a criação geme pelo Criador. Né? Pela manifestação dos filhos, a palavra fala. Aí o que acontece? Acontece um negócio muito simples. Quando a gente mudar de dispensação, quando a gente glorificar esse corpo aqui, nós iremos precisar da imaginação? Não. Teve gente que ficou chocado no story de ontem que eu falei que um sonho que eu tenho é voar e atravessar galáxias, né, com Jesus. Aí alguém fala, você é um imbecil. Né? Eu olho para você, eu te acho um imbecil. Então, não tem problema. Geralmente a fé de alguém, quando ela é aguçada, ela é imbecil para alguém que é normal, para quem tem aquela doença mental chamada normalidade. Então tá tudo bem. Mas sonho de coisa de terra, para mim tanto faz. Para mim é desejo, recurso e energia. Eu pego e aplico e faço. Então não fico sonhando, né, com nada. Desculpa falar assim, mas é porque também vocês foram programados a ficar querendo pôr sonhos. Não, eu crio a fé, eu crio a imaginação, crio as cenas e eu vou ter que meter o bambu nisso aí e vou conseguir o que eu quiser. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Deus deu testemunho dos dons do Abel. E por ela, depois de morto, ainda fala. Quero que você saiba que quando você acessa o mundo espiritual e produz atos de justiça na esfera espiritual, mesmo que o seu corpo não esteja na terra, isso nunca vai parar de falar. Por isso que honra é espiritual. Tinha aquela prostituta que chegou aos pés de Jesus e pegou um perfume caro, jogou aos pés, lavou com o cabelo. Jesus falou, em toda vida, quando esse evangelho for pregado, é para falar dessa mulher. Ou seja, ela mesmo morta, continua falando. O próprio Jesus deu testemunho disso. A fé parece que a gente vive no sobrenatural. Eu vou te falar o que é a fé. A fé é a natural. Tem gente que quer pôr na conta do sobrenatural, mas a conta é natural. Apareceu aí tá aparecendo um negócio aí, ó. Em 5 minutos esse vídeo ficará exclusivo para assinantes do clube. O que vai acontecer? Depois desse... Só estou avisando agora, depois não vou avisar mais não. Esses primeiros minutos vão ficar disponíveis no YouTube, depois vai ser cortado e vai ficar o conteúdo inteiro só para quem é membro do quarto superior, tá? Só para você saber. Daqui a uns dias vai ficar aparecendo isso aí, eu não vou nem falar. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus.
Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé. Espera aí que eu tenho que voltar aqui. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Ai, Deus é uma força. Não, você tem que crer na divindade, você tem que crer na personificação de quem ele é. Senão, você não vai receber o galardão. E o que é galardoador dos que o buscam, ou seja, recebe prêmio por isso. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, ou seja, saiu sem saber para onde ia, está escrito assim. Versículo 8 está escrito, e saiu sem saber para onde ia. Não, bateu uma salva de palmas para esse cara. Que é isso? Que é isso? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Oh, Deus do céu, nos dá um espírito de obediência. A gente não sai se não tiver com o vale transporte, a gente não sai se não tiver com a comida, a gente não sai se não tiver com o destino dentro do Waze, a gente não sai para lugar nenhum. Deus chamou Abraão, ele saiu sem saber para onde. Noé fez o que, meu Deus do céu? Visão progressiva, chave 10 do SPR. Saiu com a visão progressiva, porque Deus falou, vou te dar um lugar melhor. No final das contas, o lugar não era melhor, ele estava dando a possibilidade de Abraão, pela fé, crescer e transformar lugares. Você é louco. Você é louco, você é louco. Pela fé, habitou na terra da promessa. Você é louco, mano. Podia parar aqui, eu já ligaria uma música e já ia adorar a Deus aqui e pensar, me ensina a andar nessa fé. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Vou te falar, esse capítulo é um dos mais brabos da Bíblia inteira. Escreve obedecer sem as vogais. Você vai pôr assim, pode pôr o O, né? O-B-D-C. O, o B, o D e o C. Versículo 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também, de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão como as estrelas do céu, como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Sem terem recebido as promessas, mas vendo-as, não com os olhos, de longe, está falando, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Uau! Já vou adiantar um assunto aqui para você. A Nova Jerusalém é a cidade, né, que a nossa alma deseja, e todas as outras nações são bairros da Nova Jerusalém. Vou te dar esse entendimento inicial para você começar a passar mal. Todos estes morreram na fé, versículo 13, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ai, meu Deus do céu, você não vai estar sem chorar nesse aqui não. O que é a promessa? A promessa era Cristo. Toda a palavra aponta para Ele. Toda.
Porque os que dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque. Quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Interessante que a história de Abraão é a mesma de Deus. Diz sacrificar um unigênito. Só que o verdadeiro unigênito foi lá e colocou um cordeiro no lugar. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Eu e você, nós somos abençoados no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandato do rei, que era matar esses meninos. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Todos eles viam a mesma coisa. E era isso que fazia eles colocarem a vida deles empenhadas nisso. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por